Aleluia! Bom dia, igreja. Bom dia e vença hoje. Bom dia e vença amanhã. Bom dia e vença para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. A todos vocês, creiam. Diga, creia. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje é o dia que Deus separou para te curar, te libertar, te fazer progredir. Diga, creia. Falem com os espectadores de todo mundo. Diga, espectadores, creiam. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje é o tempo que Deus separou para te abençoar, te curar, te libertar. Diga, creia. Aleluia. Podem se sentar. Obrigado, Jesus. Nós ouvimos muitas vezes o profeta Steve Joshua afirmar as seguintes palavras, nas palavras dele. Eu não tenho outro refúgio senão esta ordem de Jesus. Somente creia. Eu não tenho outro refúgio senão esta ordem de Jesus. Somente creia. Isso é para os que creem. Nós não temos outro refúgio senão essa ordem de Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 16, verso 31. Lá diz, creiam no nome de Jesus e serão salvos. Isso é, creiam e receberão. Mas crê no quê? Na promessa de Deus. Digam, creia na promessa de Deus. De novo. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12, no verso 22 ao 31. Você está aí? Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que vocês irão vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam? Por que estão ansiosos com o resto? Diga ao seu vizinho, por que se preocupa com o restante? Prosseguindo, observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não deis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Aleluia. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não se preocupe com nada. Agora, a palavra de Deus diz para não andarmos ansiosos. A pergunta é, por que nos preocupamos? Pergunte ao seu vizinho, por que se preocupar? Não te ouvi? Por que se preocupar sobre amanhã? Por que se preocupar? Mais uma vez, pergunte ao seu vizinho, por que se preocupar? De novo, de novo? Esse é o título de nossa mensagem. Por que se preocupar? Espectadores de todo mundo, por que se preocupar?
Se preocupar sobre isso? Sobre aquilo? O que devo vestir? Qual roupa colocar? Preocupação, preocupação. Por que se preocupar? Deus disse em sua palavra: não se turbe o vosso coração. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, não deixe o seu coração como? Preocupado. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como um cristão, como um crente, pode existir motivações para nos preocuparmos. Sim, mas existem motivos ainda maiores para não nos preocuparmos. Podem existir motivos para nos preocuparmos, mas existem motivos ainda maiores para o quê? Não nos preocuparmos. E a motivação principal é a promessa de Deus, que está em sua palavra. Nós temos que focar nas promessas de Deus para as nossas vidas. Nosso foco e objetivo devem permanecer na promessa de Deus. Aleluia. Um homem de propósito, um homem de visão, foca em seu destino e não na situação presente. Ele foca nas promessas de Deus para a sua vida e não no que está acontecendo ao seu redor. Não meça a sua vida cristã através de seus desafios. Não avalie a si mesmo pelo seu tamanho. Não entre em competição com outros. Ah, esse é o ano do riso. E nada aconteceu comigo ainda, mas meu vizinho comprou um carro novo. Preocupações, preocupações. Não entre em competições com outros. Porque na vida, as pessoas trabalham pesado, mas somente Deus Todo-Poderoso determina o tempo e a estação da colheita. Na vida, você pode se esforçar muito. Eu posso me esforçar muito. Mas somente Deus Todo-Poderoso determina o tempo e a estação para a colheita. Se você afirma ser crente, que crê em Deus, há um tempo e estação para a colheita, de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Então foque seus olhos em Deus, no Senhor das promessas. Não tem como focar em Deus e em coisas materiais ao mesmo tempo. É impossível. No livro de Colossenses, capítulo 3, diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ele diz em sua palavra: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas serão o quê? Lhes serão acrescentadas. Uma das ferramentas mais efetivas, o instrumento mais efetivo que Satanás usa para nos impedir de buscar as promessas de Deus para as nossas vidas, de fazer-nos parar de focar nas bênçãos de Deus em nossas vidas, é a preocupação. Ele sabe que no momento que você fica preocupado, você fica incapaz de ver as bênçãos de Deus ao seu redor. Você fica incapaz de ver o que Deus separou para você. Conseguir falar hoje se trata de poder. Se sentar se trata de poder. Sorrir se trata de poder. Comer se trata de poder. Até mesmo ficar de pé se trata de poder. Quantos de nós, através da preocupação, foi capaz de resolver qualquer problema? A preocupação é capaz de resolver seus problemas? Então por que se preocupar? Um coração preocupado não consegue viver em sintonia com a palavra de Deus. Um coração preocupado não consegue viver em sintonia com as promessas de Deus para a sua vida. Preocupação gera medo, dúvidas e tantos outros frutos, como ansiedade, apreensão, pânico, tensão, amargura e o restante. Um coração preocupado não consegue viver em sintonia com a palavra de Deus. Lembre-se, nós vivemos em sintonia com a palavra de Deus de que forma? Absorvendo a palavra, vivendo na palavra, estudando a palavra, agindo na palavra e meditando na palavra. Nós vivemos em sintonia com a palavra de Deus de que forma? Absorvendo a palavra, vivendo na palavra, estudando a palavra, agindo na palavra e meditando na palavra. Nada disso pode ser alcançado quando nosso coração está cheio de preocupações. Nós não conseguimos alcançar os planos de Deus para as nossas vidas quando nosso coração está cheio do quê? De preocupações.
A pergunta é: como é possível você dar abrigo a preocupações e mesmo assim seu coração desejar meditar? Como o coração preocupado medita? Você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você permite que a palavra de Deus domine o seu coração, ou você deixa que as suas preocupações, ansiedades, pânico e apreensões te destruam lentamente. Você não deixa que a palavra de Deus faça o quê? Domine o seu coração. A promessa de Deus vai dominar o seu coração, vai afetar os seus pensamentos. Ou então, permita que a preocupação, ansiedade, pânico e apreensão te destruam lentamente. Fale ao seu vizinho, você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você permite que a palavra de Deus domine o seu coração, ou você deixa que suas preocupações e ansiedades te destruam lentamente. Pelo que você está passando agora, que está te gerando preocupações? Pelo que você está passando, que está te fazendo passar noites em claro? O que tem te causado dor? Talvez seja desemprego, doenças e enfermidades. Esteja enfrentando pobreza, instabilidade financeira. Talvez você esteja lutando contra alguma fraqueza ou enfrentando uma rejeição. Jesus Cristo diz que a sua situação é para a glória de Deus. No livro de João, capítulo 1, verso 40, ele diz que sua situação é para o quê? Para a glória de Deus. Ele sabe de suas doenças e definitivamente não vai te deixar sem te curar. Ele sabe da sua pobreza e não vai te deixar sem te abençoar. Ele sabe da sua fraqueza e vai manifestar a força dele em sua fraqueza. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Ele sabe do seu retrocesso e definitivamente não vai te deixar sem um progresso. Sua situação é para a glória de Deus. Sua situação não é para te prejudicar, não é para te destruir, mas para dar glória ao nome de Deus. Igual ao caso de Lázaro. Sua carreira pode parecer morta, mas isso é necessário para o próximo nível. Seus negócios podem parecer mortos, mas isso é necessário para criar um novo começo em sua vida. Você tem que confiar no tempo de Deus. Somente Deus sabe o que tem acontecido com você até agora. Se suas orações foram respondidas, só Deus sabe. Só Deus sabe onde você estaria hoje se suas orações tivessem sido respondidas. Talvez sua história seria outra. Só Deus sabe. Diga ao seu vizinho, só Deus sabe onde você estaria hoje se suas orações de um futuro melhor tivessem sido respondidas. Só Deus sabe onde você estaria hoje. Muitos que buscaram o progresso rápido foram mandados para a prisão. Não sabiam que suas atividades eram fraudulentas. Estavam ansiosos demais. Muitos que receberam promoções em seus trabalhos e não foram capazes de lidar com elas, não notaram que, quando estavam desempregados, Deus estava preparando-as para um futuro melhor. Estavam ansiosos demais e acabaram ficando desempregados de novo. Acabaram voltando para a mesma situação que estavam no passado. Muitos, depois de terem conseguido um carro novo, foram para a cova antes do tempo. Só Deus sabe onde você estaria se suas orações tivessem sido respondidas. Talvez sua história seria diferente. Só Deus sabe. Os que são amados por Deus são protegidos, dirigidos e guiados por Deus. Suas orações não estão perdidas. Pode ser para consertar seu foco, te aprimorar, para levar a sua atenção de volta para Jesus. Pode ser para te parar um pouco, a fim de te reposicionar para um futuro melhor. Pode ser para te preparar. Tudo o que você tem a fazer é confiar em Deus. Jesus Cristo está atento. Confie no tempo dele para a sua vida. Jesus está atento. Confie no quê? No tempo dele para a sua vida. Sua situação não pode te destruir. Ela só vai te fortalecer como um cristão. Sua aprovação é para a glória de Deus. Ele sabe dos seus problemas e definitivamente não vai te deixar sem te curar.
te libertar e te fazer progredir. Sua situação, como cristão, serve para te aproximar de Deus, para melhorar o seu relacionamento com Jesus. Encontre razões para louvar a Deus em situações difíceis. Encontre razões para louvar a Deus em momentos de fraqueza. Cante louvores que adorem a Ele. Say, I will praise God. I will praise Him. I will praise Him forever. For your goodness, I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him forever. For your kindness, I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him forever. Busque razões para adorar a Deus quando a situação não se mostra favorável para louvá-lo. A situação pode parecer difícil, triste. Ainda assim, encontre razões para louvar a Ele. Quando a situação é maior do que você, se apegue a lições valiosas e veja elas como uma ponte para louvar a Deus. Seus problemas não são para te prejudicar, mas para te aprimorar. Eles nunca vão te destruir, mas vão te fortalecer. Sua situação serve para te fazer focar ainda mais em Jesus, para te levar mais perto de Deus. Nas palavras do profeta T.B. Joshua, ele dizia: nada acontece sem o sentido, e nada acontece por acaso. Nada acontece sem o quê? Sem o sentido. E nada acontece por acaso. Diga ao seu vizinho: nada acontece sem um sentido. E nada acontece por acaso. Não importa pelo que esteja passando hoje. Anote isso. O amanhã será diferente. Não importa como a situação aparenta, povo de Deus, anote essa palavra. O amanhã será diferente. Nada acontece sem sentido, e nada acontece por acaso. Ninguém pode manter uma posição de honra sem saber o que torna alguém desonrado. Ninguém pode manter fortuna sem saber o que leva à pobreza. Ninguém pode manter a fama sem saber o que leva ao quê? À rejeição. Ninguém pode manter progresso sem saber o que leva ao retrocesso. Você percebe que sua situação é para seu benefício espiritual? Isso significa que é para te fortalecer. Então, por que se preocupar? Como crentes, quando nós nos preocupamos, a preocupação atrapalha o nosso pensar, agir e exercer fé na presença de Deus. A preocupação atrapalha a gente pensar, agir e exercer fé na presença de Deus. Imagina que existe um copo com água em suas mãos. Imagina isso. A primeira coisa que você percebe é que esse copo com água não é tão pesado. Então, dá para segurar bastante, certo? Mas quando chega a um ponto em que você percebe que, se segurar por muito tempo, você vai sentir o impacto do peso da água. Talvez depois de uma hora, você começa a sentir dor. E com o tempo passando, chega a um ponto que você vai sentir seu braço dormente. O braço e a mão paralisam, e junto vem uma grande dor. Então a única coisa que você tem a fazer é soltar o copo. O copo com água representa os problemas da vida e as preocupações. No começo, quando você segura, parece que não é nada. Mas quanto mais tempo você segura seus problemas e preocupações em seu coração, mais dor isso vai te causando. Mais vai te enfraquecendo, paralisando e prejudicando sua habilidade de agir, pensar e exercer fé na presença de Deus. Então, por que se preocupar?
Quando você enfrenta situações que parecem ser maiores do que você, tudo que você tem a fazer é procurar por alguém que é mais inteligente, mais forte, more wise, mais sábio, more consistent, mais resistente e consistente, mais confiável, more than you. maior que você. Look unto Jesus, Busque por Jesus, author and o autor e consumador de sua fé. your neighbor, when Diga ao seu vizinho, quando você enfrenta situações that is more than que parecem ser maiores do que você, you have to do tudo que você tem a fazer is look for é procurar por alguém more wise, que é mais sábio, more strong, mais forte, more, mais inteligente, more better, melhor, more. mais do que você. Look unto Jesus, Busque Jesus, the author o autor and e finisher. consumador de sua fé. Diga aos espectadores, quando você enfrenta situações That is more than que parecem ser maiores do que você, que te causam preocupações, tudo o que você tem a fazer é procurar por alguém more wise, que é mais sábio, more smart, mais inteligente, more strong, mais forte, more consistent mais consistente than you. que você. Look unto Busque Jesus, the o author autor and e consumador de sua fé. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30, a palavra diz que devemos entregar nossas preocupações para Ele, que Ele cuida de nós, take his body que devemos tomar o jugo dele que é leve and should carry e devemos levar nosso fardo a Ele. the people of God. Povo de Deus, troque suas preocupações e fraquezas pela força e conforto de Deus. To the boy, exchange Diga ao seu vizinho, troque suas preocupações and your weakness e fraquezas for strength and pela força e conforto de Deus. Não te ouvi. I want to leave you here. Quero deixar vocês com uma citação do profeta de Joshua. It says, Ele disse, coloque sua confiança na palavra de Deus quando sua fé for testada. because Porque aqueles que honram a Deus em suas provações provam que são filhos de Deus. hold on, Coloque sua confiança na palavra de Deus quando sua fé for testada. because those Porque aqueles que honram a Deus em suas provações provam que são o quê? São filhos de Deus. remember people of Lembre-se, povo de Deus, que Deus nos deu sua palavra para esse ano. true are more than them. Através da nossa mãe no Senhor, mamãe Evelyn Joshua. That it is our year. Que esse é o nosso ano do quê? It's a year of. Ano do quê? So why worry? Então por que se preocupar? Pergunte ao seu vizinho, por que se preocupar? Of laughter. Diga, é o ano do riso. Why worry? Por que se preocupar? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Keep me burning. Keep me burning till the break of day. Come on, choir, give me oil.